Olá, meus amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Como têm passado? Imagino que bem. Cada vez mais próximos aí do concurso do Banco Central, também outros concursos se aproximando cada vez mais. Nós ainda um pouco devagar com a nossa Lei 8.112, mas já estamos na reta final, né? Vamos conversar hoje um pouquinho a respeito das responsabilidades, tá bom? Vamos lá, vamos enrolar muito direto para a nossa tela. Responsabilidades. O servidor responde nas esferas civil, penal, administrativa pelo exercício irregular das suas atribuições. Ou seja, as atitudes tomadas pelo servidor público implicam para ele em consequências civis, penais e administrativas. E não só administrativas, tá? Ele responde nas três esferas. Vamos deixar isso bem claro. Vamos continuando. A responsabilidade civil do servidor decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então é o seguinte, gente, com relação à responsabilidade civil, o servidor ele responde tanto por fazer algo ou por não fazer, omissão ou comissão, ou e também por dolo ou por culpa. Então foi por querer ou foi sem querer, não teve intenção, não interessa, ele responde da mesma forma por prejuízos que ele venha gerar aí, tanto para o erário, para o tesouro, tá? Para a administração, como para terceiros, tá bom? Vamos um pouquinho mais adiante. A indenização do prejuízo doloso causado ao erário será pago com bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Na falta de bens, serão pagos no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado, sendo que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a 10% da remuneração. Bom, então vamos lá. O servidor cometeu um erro, cometeu uma infração, por algum motivo ele foi condenado e deve pagar ao erário 20 mil reais. Tá? Regra, ele vai pagar isso com bens. Ele, por exemplo, pode pagar isso a partir de um carro, tá? De uma casa, tá? De bens. É o que diz a 8.112. Prioritariamente bens. Caso ele não tenha, ele vai ter 30 dias para pagar isso em dinheiro. 30 dias. Vamos dizer que o servidor público também não tem, ele não tenha bens e não tenha dinheiro. Então ele pode pedir à administração para parcelar esses 20 mil reais que ele deve. Como funciona esse parcelamento? Ele vai parcelar isso com parcelas de, no mínimo, veja bem, mínimo. O piso dessa parcela é 10% do seu salário. Então, um servidor que ganha R$ 2.500, a parcela mínima é de 250. A máxima vai da negociação dele aí com a administração. É dessa forma que ele vai aí ressarcir o prejuízo causado. Tá legal? Não é um pouquinho chatinho por ser detalhada, mas não tem muito mistério, tá? Vamos mais adiante. Se o servidor causar dano a terceiros, ele responderá pelos danos perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Pô, Flávio, agora complicou tudo. História é essa de ação regressiva? Se ele causar danos a terceiros, ele responde à Fazenda? Como assim? É simples, gente. Ele causou um dano a um terceiro. O terceiro não vai processar o funcionário. Ele vai acionar, ele vai pedir aí os seus direitos contra a União. Certo? Contra a administração pública. Então a Fazenda Pública vai pagar o prejuízo que o servidor causou a esse terceiro. A partir de então, a própria Fazenda entra com uma ação regressiva contra o seu funcionário público para que ele ressarça a Fazenda desse valor. Então a Fazenda vai pagar, a União, a administração paga o terceiro lesado e cobra do servidor, caso realmente ele tenha direito. Tá certo? Sem muito mistério também, né, gente? Mais adiante. Se o servidor que causar prejuízo ao erário vier a falecer, a obrigação de reparar o dano estenderá aos seus sucessores e contra ele será executada até o limite do valor da herança recebida. Gente, isso é figura constitucional, tá? A Constituição diz que a pena não passará da pessoa para os seus sucessores. Mas, no caso de dívida, como que funciona? Vamos imaginar que aquele servidor que devia 20 mil reais à Fazenda Pública, certo? Que ele faleceu,
virou o famosíssimo de cujos, certo? Ele deixou ali 30 mil reais para a família. A família vai ter que, dessa herança de 30 mil reais, pagar os 20 mil reais que ele devia, tá? Se ele, por exemplo, deixou 15 mil reais, a família paga os 15 mil reais e os 5 mil que vão faltar para completar os 20 vão junto com o defunto. Tá? Só para a gente fazer aqui um paralelo bem rápido, já que eu citei o constitucional, se isso fosse uma figura constitucional, por exemplo, a dívida passa da pessoa do apenado para os seus sucessores, mas a pena de prisão, restrição de liberdade, não. É só a dívida. Legal? Vamos mais adiante, gente. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor na qualidade. É o que a gente vem falando desde o começo aí do nosso estudo das responsabilidades, né? A responsabilidade civil administrativa do servidor resulta do ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, seja exatamente da mesma forma que no caso da responsabilidade civil, por coisas que ele fez, deixou de fazer, intencionalmente ou não. Responde por todas elas. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se. Elas são independentes entre si. Então, nosso caro funcionário público pode ser condenado na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa. Pode perder o cargo e pode ter de pagar 3 multas. Flavião, soma-se tudo isso? Soma, tá? Uma não exclui a outra. Ele vai ter que arcar com todo o prejuízo, tá bom? Pra gente finalizar, se ocorrer a absolvição criminal, veja bem, criminal do servidor, por inexistência do fato ou da sua autoria, ficará afastado da responsabilidade administrativa. É simples, gente. Ele cometeu um ilícito, cometeu um erro, algo que está sendo julgado nas 3 esferas: civil, administrativa e penal. Na esfera penal, ele foi julgado. E o juiz disse que ou ele não fez aquilo que disseram que estava sendo imputado a ele, ou que aquilo que estava sendo imputado simplesmente não aconteceu. Ou não foi ele que fez, ou o fato não existiu. Se aconteceu qualquer uma dessas 2 possibilidades no julgamento, acabou, zerou os 3 processos: administrativo, civil e penal, tá? Se não existe o ilícito ou ele não é o culpado e ele foi inocentado, acabou. Agora vamos supor que ele foi inocentado, mas ele foi inocentado por falta de provas. O processo penal, perdão, o processo administrativo e o civil, eles prosseguem normalmente. Tá legal? Gente, encerramos a nossa parte de responsabilidades. Vou tentar arrumar umas outras aulinhas aqui, ver se eu me empolgo, gravo pelo menos mais umas 2 ou 3 para postar nos próximos dias, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pela companhia, fiquem com Deus, até a próxima.